Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando o programa Palavra Viva com a apresentação do evangelista Milvio. Propósito do nosso programa, leitura e pregação da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Amém? Irmãos, a leitura de hoje está em Judas, no versículo 1 em diante. Senhor Deus, apresente diante de Sua tua palavra, que será lida agora e pregada. Fala conosco, Deus. Nos fortalece. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diz assim, Judas 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Então, Judas escreve essa carta, se identificando como irmão de Tiago e destinada aos santificados em Deus Pai, conservados em Jesus Cristo, porque nós só temos santificação diante de Deus pelo Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Aí ele saúda, que a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Recebe aí, meu irmão, a misericórdia de Deus, a paz de Deus e o amor de Deus que seja multiplicado na sua vida. Amém? Recebe. Versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então, nós que já fomos salvos, irmãos, que já convertemos ao Senhor Jesus, já nos convertemos ao Senhor Jesus, nós temos uma fé que foi entregue a nós. Eu creio, por exemplo, no Senhor Jesus, e você também, mas você nunca viu Jesus, você não andou com Jesus. Os apóstolos viram e andaram, e viram os milagres que ele fazia, mas nós não. Então nós recebemos uma fé. Essa fé, nós devemos batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então essa fé foi nos entregue, nós não podemos perder essa fé. Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque se introduziram furtivamente alguns. Então, no nosso meio entraram alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, entraram alguns falsos no nosso meio, já com má intenção de manipular a palavra, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então eles não se entregaram, eles entraram furtivamente. E são homens ímpios dentro do Evangelho. Vamos continuar lendo. Então, geralmente, esses são os que tomam a liderança da igreja, ou os que montam a sua própria igreja para se apacentarem a si mesmos. Vamos continuar lendo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, olha só, já aconteceu uma vez. O que aconteceu? O Senhor salvou um povo, o povo de Israel, e tirou eles da terra do Egito, e depois destruiu os que não creram. Os que não creram não entraram na terra prometida. E aos anjos que não guardaram o seu principado. Então teve anjos que, quando se rebelaram, não guardaram o principado, mas deixaram a sua própria habitação. Para esses, Deus reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então, Satanás, quando ele se rebeliou contra Deus, ele levou 1/3 dos anjos. Aqueles que foram com ele, dentre eles, haviam alguns mais poderosos que eram principados. Mas quando Deus disse a eles: vocês podem até aqui, daqui para lá vocês não podem passar. Até aqui vocês podem fazer, igual Satanás. Satanás queria tocar em Jó
e foi lá em cima pedir. Ele não chegou metendo a mãozona dele em Jó e fazendo o que queria, não. Porque Deus colocou limites. Então, quando diz aqui, esses anjos não guardaram seus principados, é porque eles queriam fazer a bel prazer. Eles falaram, eu já rebelei contra o Senhor, agora não vou obedecer suas regras, não. Parece que naquela época já havia maconha, né? Porque esses anjos caídos aí, esses principados, deviam ter fumado maconha. Por quê? Olha o que eu vou ler de novo para você entender. Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Aí o que Deus fez com eles, com esses principados? Reservou na escuridão. Pegou eles, rebeldezinho, só pegou e levou e pôs na escuridão, em algum abismo, em algum lugar escondido, prendeu ele ali. Ele poderia estar igual Satanás, passeando pela terra, rodeando por ela, né? Foi o que Satanás disse. Então, eles poderiam estar aí também, trabalhando, mas não, acharam que poderiam se rebelar contra o Todo-Poderoso e fazer o que quisessem. Então, Deus pegou eles e falou, vocês não vão participar da história, vocês vão ficar fora dela. Aí, reservou na escuridão e em prisões eternas, ou seja, desde o dia que eles rebelaram, até o dia do julgamento final, presos em escuridão e prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Porque se acharam que tinha algum poderzinho para enfrentar o Todo-Poderoso, o nosso Deus. Satanás, que era o chefe deles, temia e teme ao Senhor e estremece diante de Deus. E os comédias dos fumadores de maconha, desses principados, acharam que podia enfrentar e desobedecer a ordem de Deus. Então foram colocados na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. E eu estou falando aqui, dando ênfase sobre os principados, porque você imagina bem, esses principados são os segundos aí na hierarquia. Primeiro é Satanás, depois são eles, principados. São dos anjos mais poderosos que caíram com Satanás. Se Deus fez isso com eles, imagina com você, que fica blasfemando e falando merda, falando coisa ruim contra o Todo-Poderoso. Vamos chegar na sua parte que está aqui, está escrito, tá bom? Presta atenção aí, porque vai chegar na hora que você vai ter que entender o que vai acontecer com você. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, o pessoal de Sodoma e Gomorra já está sofrendo, desde aquela época, lá no inferno, a pena do fogo eterno. É uma pena, é uma condenação. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne, e rejeitaram a dominação, e difamam as dignidades. Então estes falsos ímpios, esses ímpios, falsos mestres, falsos pastores, falsos bispos, falsos apóstolos, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e difamam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo e maldição contra ele. Mas ele disse, o Senhor te repreenda. Mas estes falsos mestres, porém, estes dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais, se corrompem. Então, um homem que é obreiro, que é um pastor, que é um bispo, que é um apóstolo, porque disputam títulos entre si, e se corrompem, são como animais irracionais e vão pagar um preço muito caro por isso. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e perecem na contradição de Coré. Então, eles seguem atrás de promessas falsas, de promessas vãs, em busca de glória própria e de enriquecimento próprio. São ímpios. Estes são manchas em vossas festas de amor,
banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. Então, eles são, presta bem atenção, mancha, sujeira no corpo de Cristo. E eles se banqueteiam e se apacentam a si mesmos. Eles comem a lã da ovelha, devoram, não é só comer não, eles devoram a lã da ovelha. Sugam da lã da ovelha até o último pelinho que tiver lá. São nuvens sem água, levada pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas. Desarraigadas, não estão na árvore da vida, não estão no Senhor Jesus. Eles não dão ramos do Senhor Jesus, eles não são galhos do Senhor Jesus. São ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações. Olha só. Estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Esses também estarão junto com aqueles anjos caídos, presos nas trevas, em prisões eternas, e depois no fogo, no lago de fogo. E desses profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo. Aqui olha a parte que eu falei que eu ia falar dela. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre ele todos os ímpios, todos aqueles que não se converteram a Jesus, por todas as suas obras de impiedade. Então vai condenar todos os ímpios, todos, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram. E também por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra Deus, contra o Senhor, contra o Senhor Jesus. Você ouviu? Você que já falou, que já pegou pilha de cara burro e falou mal de Deus, do Senhor Jesus, e disse palavras duras e ímpias contra Deus e contra o Senhor Jesus. É para você esse dia aqui, brother. Para fazer juízo contra todos e condenar. Você será condenado à prisão eterna. Primeiro no lago de fogo, primeiro no inferno e depois no lago de fogo, pela eternidade, para você lembrar. Todos os dias que você estiver lá, você vai ficar lembrando as palavras que você disse contra o Todo-Poderoso e contra Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você vai ficar lembrando. E contra o Espírito Santo de Deus. Você vai ficar lembrando. E não tem jeito de correr. Não tem para onde correr. Se você já passou aperto na vida, com alguém, com troca de tiro, com alguém querendo te matar, chegando perto de você, e você pensando assim, agora eu morro. Esse medinho que você sentiu aí não é nada perto do medo que você vai sentir. Quando você estiver diante de Deus, e Deus falar, você disse essas palavras, o Senhor Jesus vai falar com você, você disse essas palavras e essas e essas. O temor vai tomar tanto conta do seu coração, que você vai falar, não tenho mais para onde fugir, nem quem me defenda. É muito, 1000 vezes, 1 milhão de vezes pior quando você chegar no julgamento final. E por causa da sua língua, porque você seguiu os filhos do diabo, você pegou pilha e falou mal, e falou palavras duras e arrogantes contra o Senhor, contra a palavra de Deus, por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Prepara que esse dia vai chegar, e eu vou estar lá assistindo. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo os seus desejos, as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, e admiram as pessoas por causa do interesse. Analisa se você é assim. Sua boca diz coisas arrogantes, você anda segundo os desejos da sua carne, e a boca diz coisas arrogantes, admirando as pessoas por interesse. Se você admira algumas pessoas pelo interesse de ficar perto delas, de ser, compartilhar com elas ali o dinheiro da impiedade que elas roubaram do governo, dos projetos do governo, da Lei Rouanet, se você anda por causa do seu interesse dizendo isso,
a palavra serviu para você. Eu só quero te mostrar que essa palavra escrita 2000 anos atrás, ela é atual. Como é que ela sabia que você ia fazer dessa forma? Cai sua ficha, usa a inteligência racional e foge da condenação eterna e da prisão eterna enquanto dá tempo. Arrependa-te dos teus pecados e confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, antes que não tenha mais tempo. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo os desejos, as concupiscências da sua carne, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, que agora é a palavra de Deus por servo, lembrai-vos da palavra que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então lembra, igreja, das palavras que está na Bíblia, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Está assim, ó, escarnecedor que anda de acordo com o desejo da carne. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o espírito. Igual um pastor aí que eu vi, uma reportagem, o cara indo para um ponto de prostituição, vestindo calcinha e se prostituindo, fazendo programa. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o espírito. Está cheio de falsos pastores. Se o cara se intitula apóstolo, se ele se intitula bispo, cuidado com ele. Cuidado, está querendo glória de homens, está querendo poder, tá bom? Se o cara se intitula pastor presidente, olha o nome, gente, puseram no cara, pastor presidente. Misericórdia. Presidentes, olha só, pastor presidente, para que título, irmão? Meu Deus, esse povo tem vaidade demais. Um absurdo que eu acho, Você vai, por exemplo, na igreja Assembleia de Deus, numa sede de assembleias, em cima do púlpito tem 20 cadeiras. Os caras acham que eles não podem sentar junto da ovelha, não. É humilhação. E se for pregar, for um irmão e não for um pastor, não tiver título de pastor, eles ficam conversando entre si, eles não prestam atenção na pregação, não. A soberba deles é grande demais. Eles gostam de olhar a igreja de cima para baixo, como se fosse a igreja deles. As minhas ovelhas. Você não morreu por causa de ninguém, não, meu irmão. Quem morreu foi o Senhor Jesus. Nós somos ovelhas de Jesus, e se você não se vê como ovelha, pastor, bispo ou apóstolo, você não se vê como ovelha, você é lobo disfarçado em pele de ovelha, devorador das lãs, tá ouvindo? Porque somos todos ovelhas do Senhor Jesus, não importa o seu título. Então quando você chegar numa igreja, se você não é pregador, se você não vai dirigir o culto, meu filho, senta lá embaixo, vai receber, você não é melhor do que ninguém, não. Assembleia de Deus, para com essa mania. Desce desse pedestal, semideuses. Ai daquele que tocar no ungido. Que ungido, rapaz? Que ungido? A unção que tem na igreja, naquele irmãozinho que senta lá no último banco, é a mesma que está em você. É a unção do Senhor Jesus, é a mesma. É a unção do Espírito Santo de Deus, é a mesma. Desce desse pedestal, depressa. Aquele monte de sepulcro caiado de terno e gravata. É exatamente isso. Se você não se vê como ovelha do Senhor Jesus, você é um sepulcro caiado. E olha lá se não for pior do que isso. Tá bom? Muito pior. Que é desses falsos profetas que se apacentam a si mesmos e devoram a lã das ovelhas. Então, buscam títulos. Vamos ver aqui a palavra de Deus. Glória a Deus, ó. Então, esses são manchas em vossas festas de amor, que banqueteiam-se e apacentam-se a si mesmos. Esses super pastores que se acham melhores do que os outros, que busca título, pastor presidente, bispo, apóstolo. Apacentando a si mesmo sem temor, são nuvens sem água, levada pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que espumam as suas
mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas e a condenação eterna. Então é desse que eu estou falando. E desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Então, cuidado, bocudo, que você vai tomar uma cepada maior. Esses são murmuradores, queixosos da sorte, andando segundo as concupiscências, cuja boca diz coisas arrogantes, muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra da palavra de Deus e guarda ela no teu coração, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Está assim, ó. Esses são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Cuidado com o homem que não tem o Espírito Santo de Deus, meu irmão. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então nós temos que nos edificar de acordo com a palavra de Deus, nos abster das coisas do mundo, do pecado, da concupiscência, da lascívia, da prostituição, da vanglória, tá bom? Dessas coisas imundas. E edificar e dedicar a nossa vida, dedicar nós mesmos a nossa fé e a oração no Espírito Santo de Deus. Amém? Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Só herdaremos a vida eterna, irmão, por causa da misericórdia do Senhor Jesus. E nós devemos perseverar, conservando-nos no amor de Deus. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. Então nós podemos ajudar e apiedar, ter piedade de alguns, mas com discernimento, porque tem os filhos do capeta que não merecem piedade nossa. Amém? A não ser que se convertam. E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada na carne. E pregando então a palavra de Deus, trazendo essas pessoas a se converterem ao Senhor Jesus com temor. E odiando até a túnica manchada na carne, e odiando as coisas que eles fazem. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória. Então, nosso Deus, aquele que é poderoso, Senhor Jesus, o Espírito Santo, que é poderoso, para nos guardar de tropeçar e nos apresentar irrepreensíveis e com alegria perante a sua glória, a Ele, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Então a honra, a glória, o louvor e a adoração ao nosso Deus, o Senhor Jesus, na direção e na unção do Espírito Santo, que possa nos conduzir à verdadeira adoração e à verdadeira santificação. Esta é a palavra de hoje, meu irmão. Então eu quero te dizer, você que está aí agora, ouvindo essa palavra, arrependa-se dos teus pecados, entregue a tua vida ao Senhor Jesus, depressa. Se essa palavra falou com você, esta palavra é verdadeira, está na Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Convertei-vos agora, arrependa-se dos seus pecados, entregue a tua vida ao Senhor Jesus. Eu vou te ensinar agora a sair da condenação eterna para a vida eterna. Como é que você faz? É o primeiro passo. O Senhor Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então você precisa confessar o Senhor Jesus com a sua boca. Repete comigo em voz alta aí. Repete agora. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, perdoa os meus pecados. Entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo habite em mim, guarde em mim a tua palavra, a Bíblia Sagrada, para eu não pecar contra ti. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, e que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Glória a Deus. E Deus, me recebe agora como teu servo, como teu filho, porque eu confesso o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Amém.
Irmãos, que Deus abençoe a cada um que ouviu essa pregação. A paz do Senhor Jesus, você que fez essa oração, meu irmão, foi a melhor coisa da sua vida, foi ter feito essa oração. Que Deus te abençoe, abençoe a cada um. Irmãos, vamos servir ao Senhor Jesus, vamos seguir o Senhor Jesus. Seja um seguidor do Senhor Jesus junto comigo. Aí, Rádio Palavra Viva, /1000 no YouTube. Tá bom? Pesquisa aí, Rádio Palavra Viva, /1000. Tem dezenas e dezenas de pregações. E vamos ganhar uma para o Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que nós possamos fazer a sua vontade sempre. Deus abençoe a cada um de nós. Amém? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. E compartilha, meu irmão, essa pregação em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, fiquem com Deus.